Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Queridos e amados irmãos, é muito comum as pessoas ainda não convertidas a Jesus imaginarem a vida cristã completamente monótona, previsível e desinteressante. Eu confesso a vocês que, apesar de estarmos em pleno século 21, eu fico assaz impressionado com a forma como as pessoas pensam, ou aquilo que as pessoas pensam a respeito dos crentes. É muito comum quando temos casamentos aqui em nossa igreja, e quando há casamento vem muitas pessoas que nunca entraram numa igreja dita evangélica, as pessoas ao final ficarem assim meio confusas, impressionadas e dizerem mais ou menos assim: ué, mas é diferente do que eu imaginava. É impressionante isso. Boa parte das pessoas que têm esta opinião de que ser convertido e a vida cristã é monótona, previsível, desinteressante, são pessoas que nunca entraram numa igreja, nunca pegaram na Bíblia, não conhecem nada do Evangelho, mas têm muitas vezes essa ideia pré-concebida. Para a maioria, ser crente ainda é sinônimo de mente fechada e retrógrada, para não dizer anacrônica, roupas compridas e inteligência curta, e uma vida regida por todo tipo de restrição e proibição. A ideia é que o crente é um coitadinho, que não pode coisa nenhuma, porque tem lá um pastor da igreja que é uma pessoa terrível, que tem lá e fica falando, e tudo é restrito, tudo é proibido. Ainda é verdade, para muitos ser crente é aquelas mulheres de vestido comprido, que não raspam os pelos, nem sequer tiram os cabelinhos debaixo do braço, e é aquela história, é assim que as pessoas veem, essa é a ideia de crente que as pessoas têm, bem interessante, ou bem desinteressante, essa visão que as pessoas têm. Os crentes ainda são vistos como pessoas estranhas, pessoas tristes, pessoas infelizes, pessoas que não têm acesso a uma vida de alegria ou uma vida de prazer. Afinal, tudo aquilo que dá prazer é pecado para os cristãos. Decididamente, ser crente é uma vida sem graça, que não atrai ninguém, nem coisa nenhuma. É assim que as pessoas, talvez você que está aqui nessa noite, tenha mais ou menos esse pensamento. Você que está aí na internet, então, você está até rindo de mim, não é verdade? Porque você está dizendo, mas como é que eu estou falando exatamente o que eu penso? Eu sei que você pensa exatamente assim, porque é assim que as pessoas, de um modo geral. Mas veja, o apóstolo Paulo, entretanto, no texto que nós acabamos de ler, ele mostra exatamente o contrário. Vida triste e infeliz é a daqueles que vivem sem o Senhor Jesus Cristo. Paulo recorda aos seus leitores, à igreja, o estado lastimável das suas vidas antes de se converterem ao Senhor Jesus. Olha o que ele diz aqui: outrora, antes de serem convertidos, andaste segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Paulo recorda aos seus leitores exatamente isso, o estado lastimável de uma vida sem Jesus. E se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, se você ainda não se converteu a Jesus, provavelmente você está vivendo nesse estado lastimável a que Paulo se refere. E esta mensagem lhe interessa muito e diz respeito a você. Por isso, eu peço que você ouça com muita atenção a mensagem dessa noite. Ela tem como tema o risco de uma vida sem Jesus. Eu gostaria que você prestasse atenção. A sua vida está em risco. Deus não o trouxe por acaso aqui nessa noite. Deus não fez você ligar esse computador à toa.
E talvez até você ia ligar numa outra igreja e sem querer caiu nessa. E você diz, mas eu queria ligar na outra, é verdade. Mas Deus quer que você ouça essa mensagem, porque a sua vida está em risco. E eu quero dizer a vocês nessa noite, a vida de vocês está correndo um sério risco. Por isso preste atenção naquilo que Deus tem para você nesta noite. O risco de uma vida sem o Senhor Jesus Cristo. Queridos, uma pessoa sem Jesus, eu quero que vocês entendam isso nessa noite, ela corre um risco muito sério. Eu não estou dizendo uma pessoa que não seja batista, presbiteriana, assembleiana, da igreja essa, aquela. O que eu estou dizendo é uma pessoa sem Jesus, ela corre um risco muito sério. E há 4 ou 5 riscos que eu quero compartilhar com vocês nessa noite. O primeiro risco é este: é possuir uma mente corrompida. Esse é um grande problema, isso é uma tragédia na vida de uma pessoa sem Jesus. Queridos, o que eu gostaria que vocês entendessem nessa noite, que o Espírito Santo traga esse discernimento ao seu coração, é que a questão ela é muito mais profunda do que ser crente ou não ser crente, frequentar ou não frequentar uma igreja. A questão ela é muito mais séria, muito mais profunda. Uma vida sem Jesus, a pessoa sem Cristo, a pessoa que não é convertida ao Senhor Jesus, seja ela qual for, ela está correndo um sério risco. Por quê? Porque ela pode, provavelmente, ela já possua uma mente completamente corrompida. E a palavra de Deus fala sobre isto. O que é uma mente corrompida, pastor? O que é uma mente corrompida à luz da palavra de Deus? É uma mente que já se conformou com o espírito desse mundo. É o que diz o apóstolo Paulo: vocês andaram segundo o espírito desse mundo. E quando a gente olha para esse mundo, nós vemos algumas características bem interessantes. O espírito desse mundo, relativista e pluralista. O que é que isso significa? Hoje nós vivemos num mundo em que uma mente corrompida acha que tudo é relativo. Significa que não existem mais absolutos. Não existem absolutos, tudo é relativo. Não podemos conhecer a verdade. Cada um tem a sua própria verdade. E é isso que vocês encontram no evangelismo, pessoal. Quando você chega para falar de Jesus, a pessoa normalmente olha para você e ela diz assim: não, mas isso é o que você crê. Eu creio de forma diferente. Essa mente já está corrompida. Essa pessoa já tem uma mente corrompida. A corrupção já tomou conta dessa mente. Ela se acha muito culta, ela se acha muito inteligente, mas ela na verdade já foi tomada pelo espírito de corrupção dessa época, desse século. E o relativismo leva ao pluralismo. O pluralismo diz que todos nós precisamos ser o quê? Tolerantes. Nós precisamos tolerar tudo e todos. Aquilo que as pessoas fazem, cada um faz o que quer, cada um age da forma que ele quer agir. E é isso, meus queridos irmãos, por isso falei há pouco do presidente da República convertido, falei de parlamentares convertidos a Jesus, juízes e magistrados convertidos a Jesus, porque é isso que está por detrás da legislação daqueles que estão escrevendo as leis do nosso país, colocando no papel tudo aquilo que é relativizado e tudo aquilo que é pluralista. Por isso estão aí esses PLs 120, 100 e não sei das quantas, todas essas leis permitindo tudo e todas as coisas, e nós dizemos: como é possível? É possível porque as mentes que estão produzindo isto são mentes o quê? Corrompidas espiritualmente. Uma pessoa sem Jesus tem a mente corrompida, e tudo que ela vai produzir é corrompido. Relativismo significa que tudo é relativo. Não há mais uma verdade. Não há mais uma verdade. Quando você diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, a pessoa com a mente corrompida, ela diz: não é verdade. Não posso aceitar isto. Todos os caminhos levam a Deus. Todos os caminhos são bons. É a mente corrompida. É a mente corrompida. Não é uma mente inteligente apenas, é uma mente corrompida. O problema é esse, gente. O
problema é que as pessoas se acham inteligentes, as pessoas se acham extremamente cultas, mas elas não sabem que na verdade estão pensando através de uma mente que está corrompida. Mente pluralista, ela aceita tudo, ela aceita tudo. Se você quer fazer aborto, problema é seu. Se você quer ter uma vida de homossexual, problema é seu. A vida é sua, você age do jeito que quer, cada um tem o direito de fazer aquilo que quer. Isso não é verdade à luz da palavra de Deus. Esse é o pensamento de uma mente corrompida. Uma mente corrompida, ela se conforma com esse espírito. Mas uma mente corrompida, queridos, ela se conforma com o espírito de permissividade e consumista dessa era. Que espírito é esse? Tudo é permitido. Tudo o que dá prazer é permitido. Por isso hoje há uma discussão seríssima, ainda a nível de intelectuais, sobre a questão da pedofilia. Porque a ideia é exatamente essa. A pedofilia não dá prazer? Aos pedófilos? Dá. Então, se dá prazer, não pode ser proibido. Porque tudo que dá prazer deve ser permitido. Só que isso, queridos, isso do ponto de vista racional está correto. Isso do ponto de vista filosófico pode estar correto. Mas do ponto de vista de Deus está errado. É uma mente que já está corrompida. E esse é o problema dos dias de hoje. Nós estamos vivendo numa sociedade de pessoas com a mente completamente corrompida. As pessoas que estão dando aula em nossas faculdades, elas são inteligentes, elas têm muita capacidade, um cabedal intelectual acima de qualquer crítica, mas têm a mente corrompida espiritualmente. E nós precisamos estar atentos a isso. Permissividade, o consumismo. O consumismo é bem interessante. O reflexo do consumismo no relacionamento. Consumismo significa que eu consumo você e depois jogo fora. Todos nós somos descartáveis. Essa é a ideia do consumismo. Tudo é descartável, inclusive os relacionamentos. Por isso hoje não há relacionamentos longos. Por isso hoje não há relacionamentos relevantes. Por causa desse espírito corrompido que tomou conta das nossas vidas. Por isso as dezenas e centenas de casamentos. Por isso o ficar aqui e acolá. Por isso essa vida que nós estamos levando. Nós está amarrado, eles estão levando. Porque é o espírito consumista. É o espírito consumista. Tudo é descartável. Eu consumo e jogo fora. Então eu me relaciono com alguém, eu consumo esse relacionamento, o relacionamento acaba, jogo fora e eu troco por um outro relacionamento. Mente corrompida. Estamos vivendo numa sociedade em que as pessoas sem Jesus têm a mente corrompida. Aí sabe o que é que eles chamam a quem prega essa mensagem? Vocês são fanáticos. A crítica feita a quem prega a verdade é que esta pessoa é fanática. Ela é fanática. E te colocam o epíteto de fanático. E com isto as pessoas querem livrar a sua consciência da verdade cristalina da palavra de Deus. O risco de uma vida sem Jesus é que nós passamos a viver numa sociedade em que as pessoas têm a mente completamente corrompida. Irmãos, houve um tempo quando a sociedade ainda tinha algo de cristianização, em que os homens não estavam tão corrompidos. Hoje, o espírito que impera em nossa época, fruto da corrupção, é o relativismo ético, é o pluralismo religioso, ético, todo tipo de pluralismo, é a permissividade, tudo que dá prazer é possível. Tudo que dá prazer. Alguém estava falando, eu não vi o jornal de domingo, não é hoje, é o de domingo passado. Parece que um jornal aí de circulação nacional trouxe uma imagem que aparentemente escandalizou muita gente. E eu li, eu não vi a imagem, não vi o jornal. Agora vocês vão ficar curiosos, mas o jornal já deve ter acabado. Então eu também não lembro mais qual é o jornal. Mas eu li as pessoas falando e exatamente dizendo esse falso moralismo. É interessante isso.
isso, então o filho de Deus, o servo do Senhor, o convertido, ele é chamado de falso moralista, ele é chamado de moralista, ele é chamado de fanático, porque na verdade esse é o espírito de uma mente corrompida. Então você precisa entender que quem assaca esse tipo de acusação a você é uma pessoa que tem a mente corrompida. E você precisa falar de Jesus, orar por essa pessoa. E você precisa nadar contra a corrente. E você precisa entender o que diz a palavra de Deus a esse respeito. Abra lá em Romanos capítulo 12, versículo 2. E aí temos a resposta da palavra de Deus. Essa é a resposta da Bíblia para a mente corrompida. A resposta da palavra de Deus está lá em Romanos 12, 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queridos, uma mente corrompida nunca desfrutará da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Essa é a tragédia da mente corrompida. É que a pessoa que tem essa mente corrompida, essa pessoa que está conformada com o espírito dessa época, ela nunca vai ser renovada e ela nunca vai provar o melhor de Deus para a sua vida. Ela vai viver uma subvida, ela vai viver uma vida trágica para o resto da sua existência. Isso é grave se você não tem Jesus, e isso é grave para aqueles que não têm Jesus, e nós precisamos levar a palavra de Deus a eles, por causa da mente corrompida. Mas, meus queridos irmãos, uma pessoa sem Jesus, ela corre um segundo risco muito sério. Olha qual é o segundo risco que essa pessoa corre. É o de possuir um coração endurecido. Esse é um outro risco terrível, que fala a palavra de Deus. A pessoa sem Jesus, normalmente, ela começa a desenvolver um coração completamente endurecido. Endurecido em relação a quê? Em relação às coisas de Deus. Não reconhece, não crê na existência do Deus Criador. O coração endurecido, ele não consegue crer. Ele ouve a palavra de Deus, ele ouve a mensagem do Evangelho, ele lê a palavra do Senhor, mas o coração se endurece, endurece, endurece cada vez mais. Ele não consegue crer na existência do Deus Criador. Ele não reconhece, ele não crê na suficiência do Deus Salvador. Ele não crê em Jesus, ele não consegue entregar a vida ao Senhor Jesus. Ele ouve a mensagem. Do ponto de vista até racional, do ponto de vista da mente, ele até faz algum sentido, mas ele não consegue crer. Sabe por quê, querido? Porque o seu coração já está endurecido. Sem Jesus, todas as pessoas estão num processo de endurecimento do seu coração. E quem sabe você está ficando endurecido. Pessoas de coração endurecido são pessoas que frequentam a igreja sempre, mas nunca tomam uma decisão. Vocês já devem ter visto muitas pessoas na igreja, e talvez até você já tenha pensado assim: puxa, fulano está sempre aí na igreja. Talvez você tenha até um parente, está sempre na igreja, está sempre na igreja, está sempre na igreja, gosta de ir à igreja, mas nunca se converte. E você pensa assim: meu Deus, por que essa pessoa nunca se converte? Porque na verdade ela está com o coração endurecido. A pessoa sem Jesus, ela vai endurecendo. Então você precisa aceitar Jesus hoje, porque se você deixar para aceitar depois, é mais um pouco de dureza que vai acontecer. Irmãos, quando a gente é exposto à mensagem do Evangelho, duas coisas acontecem: ou a pessoa se converte, ou ela endurece. Não tem outra forma. Ou a pessoa aceita Jesus, ou a pessoa endurece o coração. Não tem neutralidade. Quando o pregador faz o apelo, quando o Espírito Santo diz: quem nessa noite quer Jesus, levante a mão, venha à frente, abra o coração. Se naquele instante você que não tem Jesus não abre o coração, você o fecha. Você fecha o coração, e esse é o problema. Porque você está rejeitando o Senhor, você está dizendo que não crê na existência de Deus. E sabe qual é o pior? É que depois você sai e você diz: não, eu creio em Deus. Não crê coisa nenhuma. Para de mentir para você. Você está mentindo para você.
E a pessoa depois com aquela cara deslavada, né? Ela diz, não, mas eu creio tanto que eu vou até a igreja. Não, você não crê, você está com o coração endurecido, você não crê no Deus Criador, você não crê na suficiência de Cristo Jesus. O seu coração está se fechando e você não está percebendo. Nessa noite, em nome de Jesus, abra esse coração e receba o Senhor como seu único e suficiente Salvador. Não deixe para depois. Deixar para depois significa que você está resistindo ao Espírito Santo de Deus. Quando uma pessoa não aceita Jesus, ela não está rejeitando a palavra do pregador, ela está rejeitando a ação do Espírito Santo na vida dela. Irmãos, nenhum pregador pode levar ninguém à conversão se não for o Espírito Santo de Deus. Palavras são palavras, já diz o italiano. Parole, parole. Parole não significa coisa nenhuma, mas a palavra, quando ela é ungida pelo Espírito Santo de Deus, ela toca o coração. E se você não abre o coração, você resiste. Cada culto você resiste. Cada palavra você resiste. E o seu coração está se endurecendo. Se você está nesse processo de endurecimento, Deus tenha misericórdia e que nessa noite você abra o coração para o Senhor. Olha o que diz a palavra de Deus em 2 Coríntios 5, 18 e 19. Abra a palavra de Deus e veja o que diz lá. Tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Eu quero que você ouça isto com os olhos, com os ouvidos da alma. Deixe a sua alma ouvir isto. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Cristo é o meio de reconciliação. Nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Querido, querida, enquanto é tempo, reconcilie-se com Deus. A pessoa sem Jesus, ela é inimiga de Deus. Irmãos, nós vivemos hoje uma época bem interessante, em que a gente tem que ter luva de pelica para tudo, né? A gente tem que ter um cuidado danado para falar. Irmãos, eu quero confessar a vocês uma coisa, eu não tenho cuidado nenhum, porque a palavra de Deus me dá esta autoridade. A gente hoje fica com 7 dedos, 20 dedos. Não pode. Não vai magoar. É para magoar mesmo. É para magoar mesmo. Porque um dia, quando nós estivermos na eternidade, eu não quero que as minhas mãos estejam inchadas de sangue. Porque o Senhor diz na palavra, vocês atalaias, se vocês virem o perigo e não avisarem, aquelas pessoas vão morrer, mas o sangue eu vou requerer da vida de vocês. Isso é sério. Irmãos, nós hoje, na verdade, não levamos mais as coisas de Deus a sério. A gente acha, na verdade, hoje em dia, que pregador é meio tantã da cabeça, das ideias. A gente acha que esse negócio de evangelho, coisa espiritual, não tem muito a ver, não. Mas, meus queridos irmãos, um dia, e esse é o problema, um dia nós vamos estar face a face com o Senhor. Um dia você vai estar face a face, e o Senhor não vai cobrar de mim algo que eu não disse para você. Então quem não tem Jesus é inimigo de Deus. Quem não tem Jesus é inimigo da cruz de Cristo e precisa se reconciliar com Deus. E talvez você esteja me olhando e dizendo, não, mas eu não sou inimigo. É inimigo, você é inimigo. O Espírito de Deus vai confirmar isso e testificar isso no seu coração. Você é um inimigo de Deus e você precisa nessa noite abrir o coração, se reconciliar com Deus. Como? Através de Jesus. Você precisa reconhecer, Deus, eu sou inimigo mesmo. Deus, eu tenho tido o coração fechado, eu tenho tido um coração duro. Deus, eu sou duro mesmo, mas nessa noite, Senhor, eu creio que
que Jesus Cristo é mediador, eu creio que Jesus Cristo vê esse mundo, eu creio que Deus está em Cristo me reconciliando. Deus, nessa noite eu quero me reconciliar com o Senhor. Deus, nessa noite é a noite da minha reconciliação. Deus, nessa noite é a noite da minha entrega. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Queridos, há um terceiro perigo: riscos de uma vida sem Jesus. Um terceiro risco seríssimo. Uma pessoa sem Jesus, ela corre um outro risco muito sério. Qual é o outro risco muito sério que ela corre? Consciência cauterizada. A pessoa que não tem Jesus, a consciência vai cauterizando. Sabe o que é cauterizar? É criando calo. É criando calo. Já viram essas pessoas que tocam? Tem um menino aqui que toca. 2, não é? Eles tocam razoavelmente bem. Poderiam tocar melhor. Mas você fica olhando essas cordas. Se você tentar tocar, isso dói a sua mão muito. Mas depois você cria um calo. Vocês têm bicicleta? Lembra quando a gente começa a andar de bicicleta? Você não consegue andar, anda todo torto, porque fica dolorido. Mas depois de um tempo, você olha aqueles corredores e você diz: mas que esse camarada é corredor e corre. Criou calo. É isso que é cauterização, é criar um calo. Não sente mais dor. Calejou, não sente mais dor. É isso que acontece com a consciência de quem não tem Jesus. A consciência não funciona mais, ela não sente mais. Ela está completamente cauterizada. Ou seja, a pessoa perde a sensibilidade à pecaminosidade da sua conduta. Ela perde a sensibilidade ao pecado. Não existe mais pecado para essa pessoa. Não existe mais pecado. Para ela, pecado é uma ideia religiosa, é uma coisa de igreja, é uma coisa ultrapassada, anacrônica, fora do tempo. Esse negócio de pecado não existe mais. Alguém que chega e diz: olha, meu amigo, essa conduta sua está errada. Está errado nada. Ele não tem mais sensibilidade. Ele perdeu a sensibilidade. E o trágico aqui é que tem muito crente no Senhor Jesus perdendo essa sensibilidade. Não dói mais. A consciência é para doer. A consciência, ela existe em nós para doer mesmo. Estou com um problema sério, a minha consciência, amém por isso, a consciência está certa, é para isso. O problema é quando nós começamos a cauterizar a nossa consciência, para que ela perca a sensibilidade, e aí a gente age, a gente faz, e aí, por exemplo, exemplos de consciência cauterizada: ué, pastor, mas todo mundo faz, qual é o problema? Ué, pastor, mas tem pastores que também fazem isso, qual é o problema? Consciência cauterizada. Consciência cauterizada, esse é o problema. A pessoa já não tem sensibilidade, ela começa a justificar a sua conduta. Ela acha normal. Ué, o que é que tem de anormal nisso? Todo mundo faz, as pessoas estão acostumadas a fazer, mas é errado, é pecado aos olhos de Deus. É pecado aos olhos de Deus. É pecado aos olhos de Deus. A vida que você está levando é uma vida pecaminosa aos olhos do Senhor. Você está pecando aos olhos do Senhor. E a sua consciência não está funcionando mais, porque você cauterizou. Você tem tentado se justificar diante de si mesmo. Você tem tentado justificar aquilo que é injustificável aos olhos de Deus. Você tem cauterizado a sua consciência em relação ao Espírito Santo de Deus. Você não lê Bíblia, porque a sua consciência está cauterizada. A consciência cauterizada é daquele que perdeu a sensibilidade às consequências da conduta pecaminosa. Ele não tem mais sensibilidade a isso. Ele acha que está tudo bem. Ele está caminhando para o abismo e ele acha que está tudo bem. Ele está caminhando para a destruição e ele acha que está tudo bem. Ele está caminhando para a morte e ele acha que está tudo bem. Caminhos de morte e ele acha que está tudo bem. Ela acha que está tudo bem, porque a consciência está cauterizada. A consciência está cauterizada. Queridos, a pessoa sem Jesus, a consciência dela é cauterizada. Por isso as pessoas elas agem do jeito que agem. Por isso a gente hoje abre uma página de jornal,
E a gente diz: misericórdia, Deus. Que mundo é esse, Senhor? Que mundo é esse, Deus? Agora mesmo tem essa menininha aí vendendo a virgindade. Aí você diz: Deus, que negócio é esse? Não tem mais consciência. Tem mais consciência. E o pior não é ela, não. O pior é que a maioria vai apoiá-la. A maioria vai apoiar. E quem não apoiar vai ser taxado de ignorante. E se for religioso, taxado de fanático. Se não é religioso, é taxado de ignorante, de pessoa fora do tempo. Você precisa evoluir, você precisa ser uma pessoa mais culta, você precisa ser uma pessoa do seu tempo. É assim que as pessoas... E se você é cristão, se você é religioso, as pessoas dizem: lá vem mais um fanático, lá vem outro fanático. Não, não é fanatismo. A questão é que nós estamos perdendo a sensibilidade às consequências do pecado. Queridos, o pecado é a pior coisa que existe na vida de um ser humano. As consequências do pecado, elas sempre serão trágicas na vida de qualquer pessoa. Mas a consciência está cauterizada e nós não entendemos mais, não funciona mais. Olhe uma consciência que estava cauterizada, mas foi iluminada pelo Espírito Santo de Deus. Olha o que aconteceu nessa consciência. E a minha oração é que isso aconteça na sua nesta noite. Olha o que aconteceu na consciência deste homem. Esse homem, ele havia tido uma conduta pecaminosa. Esse homem, ele pecou muito, mas de repente, a sua consciência é iluminada pelo Espírito Santo de Deus. Ele cauterizou a consciência, mas houve um momento em que o Espírito Santo de Deus tomou a sua vida. Salmo 51, 1 a 12 diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Transgressão é quando você transgride a lei, é transgredir um mandamento, uma lei de Deus na sua vida. Olha o que ele diz mais: lava-me completamente da minha iniquidade. A iniquidade é a prática continuada do pecado. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Alguém que tentou cauterizar a consciência, mas não conseguiu. O Espírito Santo investiu contra este homem. E ele diz agora: contra ti somente pequei, e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares, e puro quando julgares. Contra ti. Queridos, entendam isso. O problema do pecado não sou eu. Não é contra mim que você está pecando. Você está pecando contra Deus. O meu pecado é contra Deus. O meu pecado agride a Deus. E por isso ele é tão sério. E por isso Davi, tomando consciência do seu pecado, ele diz: contra ti somente pequei, e fiz o que é mal à tua vista, para que seja justificado. Eis que a iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisope, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais branco do que a neve. Faze-me ouvir o júbilo e a alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados, apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com espírito voluntário. Aqui está um homem que havia pecado. Aqui está um homem que havia descido e cometido os mais terríveis pecados. A consciência havia sido cauterizada, mas Deus o confronta com o pecado. Essa consciência é iluminada e esse homem é transformado. O Salmo 51, queridos, é um grito
É um grito de uma alma que reconhece o seu pecado. É o grito de uma alma que entende a pecaminosidade da sua conduta, entende as consequências dos seus pecados e se coloca diante de Deus clamando: tem misericórdia de mim, ó Deus. E ele cai diante de Deus, e ele cai diante do Senhor, e ele se coloca diante de Deus, e ele coloca a boca no pó, e ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, ó Deus, lava-me, Senhor, cria em mim um coração novo, cria em mim um espírito novo. Porque agora Davi se vê como Deus o vê. Uma consciência cauterizada impede que nós nos vejamos como Deus nos vê. Nós nos vemos como nós queremos nos ver, mas não como o Senhor nos vê. Mas quando esse véu foi tirado, e quando o Espírito Santo veio na vida de Davi, e quando Davi olha, e quando ele se vê como Deus o vê, ele não tem outra alternativa a não ir para o pó, a se derramar diante de Deus e a clamar: tem misericórdia de mim, ó Deus. Que nessa noite você possa fazer isto em nome de Jesus. Queridos, uma pessoa sem Jesus, ela corre um quarto risco muito sério. Muito sério. Sabe qual é o outro risco que ela está correndo? A vontade escravizada. Isso é um problema sério. A pessoa sem Jesus não tem vontade. Eu acho muito interessante as pessoas falarem livre-arbítrio. Irmãos, quem vive no pecado não tem livre-arbítrio coisa nenhuma. Porque você não pode fazer aquilo que a sua vontade quer que você faça. Você não pode contrariar a sua vontade. Você é escravo. A pessoa sem Jesus é escrava. Toda pessoa sem Cristo é uma pessoa escrava. Toda pessoa sem Jesus, ela é escrava da sua própria vontade. Ela não consegue ir contra a vontade. A pior coisa na vida de um ser humano é ele saber que o que ele quer está errado. Ele sabe que está errado, mas ele não consegue mudar. A vontade está escravizada. Irmãos, livre-arbítrio na face da terra teve uma única pessoa, duas pessoas tiveram livre-arbítrio, que se chamaram Adão e Eva. Adão e Eva tiveram livre-arbítrio. Hoje nós não temos livre-arbítrio, coisa nenhuma. Nós temos talvez uma livre decisão, tomada decisão, mas nem isso. Por quê? Porque a minha vontade está escravizada. Eu não consigo decidir nada contra a minha vontade. A minha vontade é soberana, a minha vontade me escraviza, eu sou escravo, você é escravo da sua vontade. E sabe qual é o problema? É que a vontade escravizada, ela é completamente seduzida e dominada por desejos carnais. É o chamado hedonismo, uma palavra mais bonita, que é o culto ao prazer. Irmãos, esse hoje é um problema sério, inclusive do povo da igreja. Povo da igreja. Dominados por desejos carnais. Mas isso vai ser objeto de um outro sermão. Os adoradores do bezerro de ouro. É outra mensagem. Quem não tem Jesus é uma pessoa escravizada à sua vontade. Ela é completamente seduzida e dominada pelos desejos carnais. Ela cai com facilidade. Ela cai com facilidade. Ela vive caindo, porque a vontade dela é escrava dos desejos da carne. E a carne deseja cada vez mais. A carne nunca se satisfaz. E esse é o problema. Qual é o problema de você ser escravizado pela carne? É que a carne nunca se satisfaz. Então você começa vendo uma imagem numa revista. Depois da imagem da revista você passa para a internet. Depois da internet você vai para a casa de massagem. Depois da casa de massagem você vai para o prostíbulo. Depois do prostíbulo você vai não sei para onde. E a vida vai andando desse jeito. E é assim que as coisas caminham. E o mundo acha isso muito normal e natural. O que é que tem? Dá prazer, dá prazer. É isso que o mundo diz. O mundo incentiva. Mas sabem, queridos, vontade escravizada. Sabe qual é o problema daquela pessoa?
ela não consegue parar. Ela não consegue deixar de fazer o que ela faz. Ela é escrava, ela é dominada pelos desejos da carne. Há um outro tipo de escravidão. É a pessoa que é completamente tomada e dominada pelos prazeres materiais. Ela é dominada por isso. Ela é louca para comprar. Ela é uma compradora inveterada. Ela só quer mais e mais e mais. Ela é dominada pelos prazeres materiais. O negócio é só o que dá prazer material. É aquela pessoa que compra tudo e mais alguma coisa. Está sempre endividado, sempre devendo um cartão de crédito, sempre com a vida toda enrolada, nunca tem dinheiro para coisa nenhuma, porque ela é tomada, ela é dominada pelo prazer material. Eu já falei para vocês, eu gosto de ir ao shopping só para não comprar nada, olhar aquelas vitrines e eu não vou comprar. Eu fico falando com a vitrine. O pessoal deve pensar, sou doido, varrido, né? Passar lá, olhar e ver lá, não vou comprar. Depois eu vou no outro, não vou comprar. É evidente que eu tenho que ir sozinho, porque se eu for com a minha esposa e com a minha filha, vai ser mais difícil. Mas eu vou sozinho. E eu digo, eu não vou comprar. Eu não vou comprar. Porque a minha vontade não me escraviza. Porque eu sou liberto pelo sangue do Senhor Jesus. Naturalmente é um exemplo bem simples, mas há coisas muito mais sérias. Há pessoas que vivem tempo todo enroladas por causa dos prazeres materiais. Não desfrutam coisa nenhuma do que tem. Você acabou de comprar um iPhone 4, que você tinha o anterior, que era mais humildezinho, né? Aí você comprou o 4, está todo feliz da vida, dizer para todo mundo, comprei um iPhone 4, comprei. Aí chega alguém com iPhone 5 e diz para você, você ainda tem o 4, eu já tenho o 5. Acabou com você. Você acabou de comprar, está devendo 1.000 e tantos reais no cartão de crédito. Você vai deixar de comer durante o mês. Você vai comer um PF frio, porque você gastou todo o dinheirozinho lá. Estava todo feliz, mas agora tem os 5. E toda aquela alegria foi embora. Pessoas dominadas pelos prazeres materiais. A pessoa dominada, escravizada, ela vive de tristeza em tristeza. De tristeza em tristeza. Agora olha o que diz a palavra de Deus em Colossenses 3, de 1 a 7. Vale a pena ler o que diz lá a palavra do Senhor. Abra lá em Colossenses 3, de 1 a 7. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Tenham pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus, ganância, que é idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas do alto. Mantenham o pensamento nas coisas do alto. Claro, gente, não há nenhum problema em você ter um iPhone, ou ter um tablet, ou ter... não é nenhum problema isto. Graças a Deus pela tecnologia, graças a Deus pelas oportunidades que Deus nos dá. Realmente a vida, ela está mais simples e mais fácil. A questão é isso não escravizar você. A questão é isso não te escravizar.
Você pode ter o que for, desde que nada disso te escravize. Desde que você continue pensando nas coisas do alto. Vocês morreram, a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Amém, se podemos ter todas essas coisinhas tecnológicas, mas a minha vida está escondida com Cristo em Deus. Assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: a imoralidade sexual, a impureza, a paixão, desejos maus, a ganância, que é idolatria, porque ela ocupa o lugar de Deus. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Ah, queridos, essa é uma vontade liberta, é uma vontade escrava do Senhor Jesus Cristo, não mais dos desejos carnais, não dos prazeres carnais, mas das coisas de Deus. O nosso prazer, a nossa vontade é fazer a vontade do Senhor. É isso que é ser livre, é isso que a Bíblia diz: se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A vontade não está mais escravizada, a nossa vontade está em Cristo Jesus. Se eu posso ter, amém. Se eu não posso ter, amém também. Se eu posso ter algo melhor, amém. Se não, amém. Porque o meu desejo, o meu prazer não está nessas coisas. O meu prazer está no meu Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O meu prazer está no Senhor. O problema das pessoas em relação aos crentes é que eles acham, na cabeça do não crente, ele acha o que dá prazer é isso, é carne. O que dá prazer são os bens materiais. Crente não tem nada disso, ele é um infeliz. O que eles não sabem é que o nosso prazer está no Senhor. E o prazer no Senhor enche a nossa vida, enche a nossa alma. Nós podemos ter todas essas coisas, mas o nosso prazer, irmãos, o prazer no Senhor é tudo aquilo que você faz ser para a glória de Deus. Tudo que eu faço, tudo que você faz é para a glória de Deus. Quer comprar um tablet? Compre para a glória de Deus. Vai comprar um iPhone? Compra para a glória de Deus. Vai comprar um outro telefone? Compra para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Para glorificar o Senhor. Para exaltar o Senhor. Essa é a vontade livre. Essa é a vontade livre. A vontade que o Senhor deseja que nós tenhamos. E para chegar ao final, uma pessoa sem Jesus, ela corre um último risco. Seríssimo. Esse é sério. Esse aqui vale a pena você dar uma parada. Esse aqui vale a pena se dar uma refletida boa. Ele corre, o risco é possuir um futuro sombrio. Não achei palavra melhor. Futuro sombrio. Coisa sombria, coisa séria. Pessoa sem Jesus, ela possui um futuro sombrio. Você que está aqui sem Jesus, o seu futuro é sombrio. Você que está aí na internet sem Jesus, o seu futuro é sombrio. A vida das pessoas ao nosso redor que não tem Jesus, o futuro delas é sombrio. Quer saber por quê? Não sou eu que falo, é a palavra de Deus. Porque estas pessoas estão destinadas a sofrer juízo e condenação eterna de Deus. Irmãos, eu não sei por quê, tenho lido sobre isso. Estas mensagens sumiram das igrejas. O povo de hoje não tem mais temor da eternidade. Aliás, porque uma das características da nossa sociedade se chama temporalidade. Nós vivemos para o aqui e agora. Ninguém está interessado no amanhã. Essa vida que a gente vive hoje é só, cada um está interessado no aqui e agora. Nós perdemos a perspectiva da eternidade, gente. Nós perdemos a perspectiva da eternidade. A pessoa que não tem Jesus, ela está destinada a sofrer juízo e condenação eterna. Isso é sério. Isso é sério. É claro que as pessoas, e é bem interessante agora mesmo com a morte desta pessoa muito famosa, mas quando morre um famoso, é bem interessante, que logo as pessoas veem na mídia e dizem, está lá no céu agora compondo, está lá no céu agora fazendo. E as pessoas, eu acho que as pessoas acreditam nisso mesmo.
As pessoas pensam mais ou menos assim, não, era uma pessoa tão legal, era uma pessoa tão bacana, era um artista tão legal, tão querido por todo mundo, que morreu e está lá no céu, agora, fazendo programa televisão, lá no estúdio divino, está lá agora cantando no louvor do céu. Não está não. Não está não. A pessoa sem Jesus, ela vai sofrer juízo e condenação eterna de Deus. Aí você olha para mim e diz, pastor, que coração é esse? Ora, meu irmão, é claro que eu queria dizer algo bem diferente. É claro que eu, como humano que sou com você, eu queria dizer para você o quê? Meu irmão, meu amigo, solta a franga, faz o que você quiser, é isso mesmo, tá tudo jóia. Mas um dia eu sei onde você vai estar e eu sei onde eu vou estar. O problema é esse. Uma vez um casal me procurou, lá em Mogi Guaçu, que agora não posso nem falar de Piedade, tem gente piedade aqui, então tem que falar de Mogi Guaçu, né? Não falo da igreja aqui, só vou falar dessa igreja quando eu estiver numa outra igreja, então fiquem tranquilos. E ele vai contar, não, eu não conto nada daqui, eu só conto coisas de lá. Mas uma senhora lá, uma irmã da igreja, ela foi lá e ela foi me contar que ela já era uma senhora de os seus 40 anos, né? E ela tinha muito desejo de se casar, e o casamento não aconteceu, e ela ia se juntar. E ela foi lá e ela disse, pastor, o que é que o senhor acha? Eu quero me juntar. E eu disse, mas você já se juntou? Já. Então está pedindo a minha opinião para quê? Se você já se juntou, né? Aí eu pensei, Deus, ela já se juntou, eu vou falar para quê, Deus? Eu vou dar aqui uma de fazer papel, Deus, deixa por isso mesmo. Mas o Espírito de Deus diz assim, fale a verdade. Irmãos, é duro ser pastor, olhem por mim, peçam que Deus tenha misericórdia, porque a vontade que a gente tem vai fazer o quê? Dizer, meu irmão, vai lá, Deus te abençoe, é isso mesmo, junta mesmo, poxa, mas o Senhor diz, fale a verdade. Eu disse, olha, você já tomou decisão, não sei o que é que veio perguntar, que as pessoas fazem muito isso, tomou decisão, depois procura um pastor para perguntar, né? Para perguntar, já tomou decisão, não vem perguntar, né? Aí eu disse, olha, tudo bem, eu entendo, eu sou humano, como você, não é nada contra, mas eu falei. Ela saiu lá cabisbaixa, eu fiquei triste, eu disse, puxa Deus, sempre fazendo negócio, papel desse, Deus, puxa, por que o senhor não deixou? Fale a verdade. Eu falei a verdade para ela. Irmãos, passou 15 dias, ela voltou para a casa dos pais, e ela me procurou, e ela disse, tudo o que o senhor falou aconteceu. Eu gelei na hora, eu pensei, Deus, obrigado, o Senhor me livrou de uma fria, porque se eu não tivesse falado, ela ia dizer, sabe o quê? Eu estive aqui e o Senhor não me falou a verdade. Há um hino do cantor cristão, quando eu canto eu tenho vontade de chorar. Ele diz assim, não me falaram de Cristo. Não me falaram de Cristo. Tantos vi que salvou, mas ninguém se importou de falar-me da graça de Cristo. Queridos, quando o pregador fala em juízo e condenação, ele fala por amor. Não é com raiva, não. Eu não quero que ninguém vá para o inferno. Eu não quero que ninguém se perca. Longe de mim. Meu desejo, a começar por mim, é que todos se convertam. E esse é o coração, é o desejo do coração de Deus. É por amor. É por amor. E a gente às vezes fica com raiva. Queridos, a pessoa em Jesus, ela está destinada a sofrer o juízo e a condenação eterna. Mas pior do que isso, a pessoa sem Jesus, ela possui um futuro sombrio, porque ela está condenada a sofrer a ira e a separação eterna de Deus. Queridos, isso é sério. Isso é sério. Isso é sério. A pessoa sem Jesus, ela vai sofrer a ira de Deus, a separação eterna de Deus. Irmãos, não há
Não há como se explicar o que é separação eterna de Deus. Nós não temos imagem, humanamente falando, para tentar passar o que é separação eterna de Deus, porque nós não temos, a nossa mente não tem como rodar isso. Nós não temos como imaginar o que é separação eterna de Deus, porque nesse mundo, ainda que exista todo tipo de problema, há uma coisa que transforma a eternidade sem Deus no inferno, que se chama esperança. O que é o inferno? É um lugar sem esperança. É um lugar onde não há esperança e onde a pessoa tem absoluta convicção disso. Não há esperança para mim. E pior do que isso, é eu ter a consciência clara de que eu poderia estar na presença de Deus e eu tomei a decisão. O nosso problema, normalmente, é que nós vivemos nos justificando. Mesmo às vezes quando algo nos condena, a gente sempre se justifica e os culpados são sempre os outros. E nós nunca temos muito como entrar na pessoa, porque eu não consigo ver o coração do outro. Você não vê o meu coração. Mas quando estivermos na eternidade, sabe qual é o problema da eternidade? É que você tem consciência plena. Você não tem por onde fugir. Você não tem por onde fugir. Você já imaginou nós termos aqui uma máquina? Ter uma máquina, quer dizer, não é máquina, mas Deus, é Deus, na verdade é Deus. Ele sabe de todas as coisas, não tem como mentir. Não tem como mentir. Você vai dizer alguma coisa e o Senhor vai dizer, a verdade não é essa. A verdade é essa aqui. Não, Deus, não, Deus. Espera aí. Aí Deus coloca lá o filminho. E o filminho lá. Aí você diz, não, mas não sou eu, não. Deus diz, calma, que aqui no céu tem um zoom especial. E tem um zoom especial lá no céu. E dá um zoom lá. E aquele zoom vem e traz você e a sua alma e o seu coração. E fica nítido diante de você. E aquilo te deixa tomado. E você diz, não tem escapatória. Não, não tem escapatória. Queridos, a pessoa sem Jesus, ela não tem escapatória. Não é verdade que essas pessoas, que esses artistas, que essas pessoas que morrem, que elas estão no céu. Não, não é verdade. A menos que tenham se convertido a Jesus. Eu também não posso dizer que não estão, porque eu não sei o que aconteceu. Como alguém um dia me perguntou, mas pastor, o que é isso? Madre Teresa de Calcutá não está no céu? Fala que não está. Eu disse, calma, calma. Muita calma nessa hora. Muita calma nessa hora. Olha aqui. Se Madre Teresa de Calcutá creu em Jesus de Nazaré, que ele morreu e lavou os pecados dela no sangue, ela está no céu, claro. Mas se ela não foi lavada e remida pelo sangue de Jesus, ela não está no céu. Queridos, essa é a verdade da palavra de Deus. É verdade. Mas morre alguém e o jornalista faz uma crônica linda. Crônica linda. Lembro quando morreu Vinícius de Moraes. O pessoal, Vinícius de Moraes lá no céu, batucando, fazendo a musiquinha da Garota de Ipanema do céu, aquela coisa toda. E o pessoal então se engana. Então, somos tão bonzinhos, todo mundo vai. Não é verdade. Você está laborando em erro. A pessoa que não tem Jesus, ela possui um futuro sombrio. Agora veja o que diz a palavra de Deus. Apocalipse 22, 1 a 5. Há esperança, gente. Há esperança para nós. Olha o que diz a palavra do Senhor. Apocalipse 22, 1 a 5. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da rua principal da cidade. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que dá 12 colheitas, dando fruto todos os meses. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Já não haverá maldição alguma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Eles verão a sua face, e o seu nome estará em suas testas. Não haverá mais noite. Eles não precisarão de luz, de candeia, nem de luz do sol, pois o Senhor os iluminará, e eles reinarão para todo sempre. Oh glória, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Um futuro sombrio ou um futuro maravilhoso? A decisão cabe a cada um de nós. Vivermos com Jesus ou vivermos sem Jesus?
Vocês viram o que diz lá em Apocalipse? Vocês viram? O anjo mostrou o rio da água da vida, que fluía do trono de Deus. De cada lado estava a árvore da vida, que dá 12 colheitas, dando fruto todos os meses. O Senhor nos alimenta. As folhas servem para a cura. Já não haverá maldição. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade. E nós veremos a sua face, o seu nome estará nas nossas testas. Não haverá mais noite, não necessitarão de luz. O Senhor os iluminará e reinarão para todo sempre. Você vai continuar nessa vida? Você vai sair daqui debaixo de condenação? Você vai sair daqui debaixo de juízo? Você vai sair daqui debaixo da ira de Deus? Ou você nessa noite vai se entregar ao Senhor Jesus e dizer: o meu futuro era sombrio, mas agora o meu futuro é glorioso, porque há um novo nome escrito lá na glória. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Queridos, o que Deus planejou para nós é o melhor. O que Deus planejou para nós é o melhor. Queridos, é um risco viver uma vida sem Jesus. É um risco viver uma vida sem Jesus. Nessa noite, pelo amor de Deus, abra seus olhos. Pelo amor de Deus, preste atenção nesta palavra do Senhor. Queridos, uma pessoa sem Jesus, ela corre sérios riscos. Um primeiro risco que ela corre, nós aprendemos qual é? Mente corrompida. Mente corrompida, essa mente que ela está seguindo o curso desse mundo, ela está completamente voltada para as coisas desse mundo. Qual é o segundo perigo, queridos? O segundo risco é possuir o quê? Um coração endurecido, um coração fechado para Deus. Terceiro risco, qual é? É possuir o quê? Consciência cauterizada. A gente não tem mais sensibilidade ao pecado. Peca e nem sente que está pecando. Vai caminhando para a morte e não está percebendo. O quarto risco qual é? Uma vontade totalmente escravizada. Você não é dono da sua vontade. Você não consegue fazer aquilo que você sabe que é certo e direito, porque a sua vontade está escravizada. E você tem, e o último faltou, o quinto, que é possuir o quê? Um futuro completamente sombrio. Meus queridos, se você está vivendo uma vida sem Jesus, você está correndo um risco muito sério de possuir uma mente corrompida, um coração endurecido, uma consciência cauterizada, uma vontade escravizada e um futuro sombrio. Por isso, nessa noite, creia, receba Jesus no seu coração e viva uma vida sem risco, tendo a certeza da salvação e da vida eterna com Deus. Esse é o desejo do Senhor para cada um de nós, é que nós vivamos uma vida sem risco nenhum. Eu tenho certeza que todos vocês aqui nessa noite são pessoas extremamente inteligentes, capazes. Se alguém viesse para você com uma possibilidade de investimento e dissesse: olha, isso é um investimento muito bom, qual é a primeira pergunta que a gente faz quando alguém oferece um investimento? Qual é a primeira pergunta? Qual é o risco? Qual é o risco? Tá, qual é o risco desse investimento? E a pessoa diz: olha, essa empresa está quase falindo, mas pode não falir. O risco é você perder tudo. Você entraria? Não, porque você é uma pessoa inteligente. Irmãos, nós somos inteligentes para as coisas desse mundo, mas nós muitas vezes não somos inteligentes para as coisas da eternidade. As pessoas sem Jesus, elas estão correndo risco. Você que entrou aqui sem Jesus, você entrou correndo risco. Você vai sair daqui correndo risco também? Você vai continuar correndo risco? A vida sem Jesus é uma vida de alto risco. Eu quero convidá-los a se colocarem de pé. E eu gostaria de convidar você, tocado pelo Espírito Santo de Deus, a fazer uma decisão nessa noite. Eu não sei se todos aqui já são de Jesus. Eu quero convidar você aí na internet
a fazer uma decisão. A vida sem Jesus é uma vida de risco. E Deus não quer que você continue vivendo essa vida de risco. Por isso, nessa noite, entregue a sua vida e o seu coração ao Senhor Jesus. Eu quero convidar você a curvar a sua cabeça. E se há alguém aqui nessa noite que foi tocado pelo Espírito Santo de Deus, alguém que compreendeu que estava vivendo em risco, e nessa noite você foi tocado pelo Espírito Santo de Deus, e nessa noite você decidiu: Deus, eu não quero mais viver uma vida de risco. Deus, nessa noite eu quero me entregar a Jesus. Deus, nessa noite eu quero entregar a minha vida ao Senhor Jesus. Se você quer tomar essa decisão agora, saia do seu lugar e venha aqui à frente. Eu quero orar com você. Se você foi tocado ou tocada pelo Espírito Santo de Deus, saia do seu lugar agora e venha aqui à frente. Eu quero orar com você. Pai, nós louvamos o Teu nome nesta noite. Louvamos o Teu nome pela Tua palavra que foi pregada. Deus, é a Tua palavra, e a minha oração é que ela caia em terreno fértil. Deus, o Senhor conhece esta congregação. O Senhor conhece cada coração que aqui está nesta noite. A minha oração é que ninguém saia daqui correndo risco, mas que todos saiam com Jesus Cristo no seu coração. Por isso, Deus, faça a obra em nome de Jesus. Abençoe os queridos que estão conosco na internet. Derrame graça sobre a vida deles também. Deus, se houve alguém que entregou a sua vida a Ti, que o Senhor o abençoe e que a Tua graça esteja sobre esta vida. É a minha oração. Nos abençoe. Nos despeça, Deus, na Sua graça e na Sua paz bendita. Leve-nos guardados e protegidos aos nossos lares. Senhor, nos dê uma semana ricamente abençoada. Deus, nos ajude a pregar a mensagem, a ser missionários disfarçados. Nos guarde e livre de todo perigo e de todo mal. E como fizemos pela manhã, oramos agora pelas eleições do próximo domingo. Oramos, ó Deus, pela eleição do novo prefeito desta cidade. Deus, que o Senhor esteja permitindo que seja eleito aquele ou aquela que verdadeiramente estará governando para o bem comum, com o temor de Deus no coração e sendo honesto. É a nossa oração. Abençoe também aqueles que são candidatos à vereança, a vereadores, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia. Ó Deus, se existem homens e mulheres do Senhor neste meio, e Deus, se for da Tua vontade soberana, que o Senhor permita que sejam eleitos, não para envergonhar o Teu nome, mas para afirmar a sua fé em Cristo Jesus, para mostrar um modelo de honestidade e de verdade em Cristo Jesus. Senhor, guarde a nossa cidade, abençoe o povo na hora de votar. Senhor, nos livre dos votos de cabresto. Senhor, nos livre dos votos pagos e comprados. Senhor, abra os olhos desse povo, abra os olhos dessa população, que não troquem seus votos, Senhor, por um prato de lentilhas, para que tenhamos um governo justo e honesto. É a nossa oração. E eu te peço agora que o Senhor nos despeça na sua santa e bendita paz, porque nós oramos no nome santo, no nome bendito, no nome invencível, no nome de Jesus. E todo o povo de Deus disse: amém e amém, Senhor. Amém. Os irmãos podem todos assentar. Aqueles que nos visitam, se você quiser, não vá embora, vá até aquela salinha lá. Temos um grupo de irmãos esperando por você. E se você nessa noite sentiu o desejo de entregar a vida a Jesus, vai até lá e compartilha isso com aqueles irmãos. Que Deus nos abençoe. Vou pedir que você curve a sua cabeça, faça uma oração silenciosa. Vamos aguardar essa última música e só depois dela estaremos então liberados. Que Deus nos abençoe.